Olá, olá pessoal, aqui é o Zé Anésio do Raio X dos Afetos e esse vídeo é para a gente dar prosseguimento aos debates que a gente já vem fazendo aqui nos últimos episódios sobre pilares do genocídio negro, né? A gente está focando em um dos três pilares e nesse episódio de hoje especificamente a gente vai falar sobre bolsonarismo e o armamentismo, sobre o Bolsonaro armamentista. Na verdade, a ideia é só introduzir um pouco esse assunto, é só chamar a atenção para algumas coisas que talvez as pessoas não estejam percebendo, que esse debate é um pouco mais complexo do que a gente imagina. Então, só para resumir o que a gente vem discutindo até aqui, a gente falou sobre negação do racismo, a gente falou sobre racismo reverso, sobre o que é racismo. Completamos então uma trilogia de vídeos falando sobre o racismo. E depois a gente começou a olhar para os pilares do genocídio contra o povo negro. E eu defendi que são três pilares. Um desses pilares é o encarceramento em manicômios, em presídios e unidades socioeducativas. O outro pilar é o proibicionismo, que legitima a dominação dos corpos e dos territórios do povo negro em nome de uma suposta guerra às drogas, que na verdade é uma guerra contra o povo negro e pobre. E o terceiro pilar é o que a gente veio falando nos últimos vídeos, nos dois anteriores e nesse aqui, que é o pilar, digamos assim, é o pilar bélico, é o pilar da guerra propriamente dita, em que você lança a mão da estrutura militar, militarizada, e também de uma lógica armamentista para, digamos assim, finalizar o processo de genocídio. E então a gente, no primeiro vídeo dessa segunda trilogia, a gente falou especificamente sobre Cametá e sobre Criciúma, os crimes tinham acontecido naquela semana, e como isso levantou uma discussão sobre armamentismo e também sobre militarização. Eu relembrei a greve da polícia de 2017, então ali a ideia era da gente falar sobre como momentos de insegurança fazem a gente clamar por mais polícia, clamar por mais arma. Num segundo momento, a gente falou sobre o Vidas Policiais Importam. Foi uma hashtag que foi lançada para desmobilizar, para deslegitimar o Vidas Negras Importam, e a gente fez uma discussão sobre isso. Todos esses vídeos que eu estou citando vão estar aqui embaixo. E agora a ideia é a gente falar um pouco sobre o Bolsonaro. Por quê? Porque o Bolsonaro se coloca como um armamentista, apresenta um projeto armamentista para a sociedade brasileira, argumentando que o fato de a população brasileira se armar vai tornar a população brasileira mais segura, mais protegida, ou pelo menos os cidadãos de bem. Então tenho ideia de que alguns cidadãos seriam cidadãos de bem e que esses deveriam se armar. E para isso defende-se uma lógica de, enfim, mudança nas legislações para garantir essa política de maior segurança para os cidadãos de bem. O que eu quero chamar a atenção é para o fato de que o próprio debate armamentista ele tem várias nuances. No vídeo sobre Criciúma e Cametá, eu esbocei isso rapidamente, mas aqui eu vou tentar tratar disso um pouco mais. A discussão aqui é o seguinte: no final das contas, da nossa perspectiva, da perspectiva estratégica que a gente discute aqui, ou seja, da perspectiva antigenocida, da defesa da vida do povo negro, é interessante ou não que a população, que o cidadão civil possa se armar com mais facilidade? Eu sempre lembro do debate do movimento negro estadunidense, que lutou para que os negros pudessem se armar, porque na verdade já havia uma cultura armamentista, mas favorecia o armamento dos brancos
e você tinha muita morte de negros, e naquele momento se entendia nos Estados Unidos que armar a negritude estadunidense era uma medida para combater o genocídio negro nos Estados Unidos. Veja esse paradoxo. Enquanto no Brasil, majoritariamente, o que se discute no movimento negro é que se a sociedade brasileira está mais armada, essas armas estarão nas mãos da branquidade. Até mesmo porque, né, um 38 é R$8.000, sei lá. Majoritariamente é a branquidade que pode se armar. E, portanto, o povo negro fica à mercê de uma política armamentista. Mas não se trata apenas de armas ou não nas casas das pessoas. O debate aqui ele tem várias nuances. Uma delas é a diferença entre posse e porte. Que uma coisa é a pessoa ter porte de arma. Outra coisa é a pessoa poder circular com a arma. Eu tenho uma dificuldade aqui para distinguir os dois termos. Mas basicamente a diferença entre posse e porte é que enquanto em um dos casos você pode ter a arma na sua casa, no outro você pode circular com ela. Então, se eu não me engano, quando eu tenho em casa, eu tenho posse, mas para eu poder circular nas ruas eu tenho que ter o direito de porte. Guarda esse assunto que a gente vai voltar nisso daqui a pouco. Uma outra nuance aqui da discussão é as implicações, né, disso tudo numa perspectiva. Vamos pensar assim, uma coisa é você armar o civil para ele poder fazer a sua segurança pessoal, para ele poder se defender. E uma outra coisa completamente diferente é a perspectiva de favorecer a indústria armamentista. E o que a gente tem em jogo aqui é, em nome da defesa da segurança da população, interesses da indústria armamentista sendo colocados em jogo. Mas não apenas. A gente tem também aqui o interesse das milícias. E o Bolsonaro, ele está exatamente nesse campo de forças, nesse cabo de guerra, em que, em nome da defesa dos direitos do cidadão de bem, na verdade, ele está atendendo a interesses e a pressões da indústria armamentista, mas principalmente dos setores milicianos da sociedade brasileira. O Bolsonaro tem vínculos intensos com milicianos do Rio de Janeiro, a gente sabe disso muito bem. Mas aqui, o que precisa ser entendido é o seguinte: mesmo entre os setores que defendem o armamentismo no Brasil, há nuances. E você pode encontrar, inclusive, armamentistas criticando o Bolsonaro pelas suas políticas. Justamente porque o trabalho do Bolsonaro... Veja bem, aqui eu sou contrário às políticas armamentistas. Mas se você for se convencer dos argumentos armamentistas para a segurança do civil, as políticas do Bolsonaro, elas vão na contramão disso. Primeiro que elas são muito limitadas para o civil, no campo de que você pode possuir, mas não pode portar. Que a normatização policial e judicial não favorece que uma pessoa use uma arma para sua defesa. Existe uma série de questões aqui colocadas. Mas, no entanto, as mudanças legais que o Bolsonaro tem tentado aplicar, e aí a gente pode pegar, por exemplo, aí a diminuição no controle de armas e munições, de registro, todas essas políticas de Bolsonaro para que seja mais difícil rastrear armas e munições,
Isso basicamente favorece a quem comercializa ilegalmente armas e para quem utiliza de armas em negócios ilegais. A gente está falando de milícia. Então, a política de, digamos assim, de desregulamentar as armas no Brasil, ela não tem como finalidade a segurança do civil. Ela tem como finalidade permitir com mais facilidade que a estrutura bélica das milícias se fortaleça. E aqui a gente está falando justamente de um híbrido do tráfico, do crime organizado, do tráfico de drogas, com as polícias e forças militares, forças policiais, forças de segurança, que se tornam esse fenômeno absurdo e que deve ser combatido, esse fenômeno que fortalece o genocídio negro, que são as milícias no Brasil. Para concluir o nosso raciocínio aqui, queria pontuar o seguinte: nós estamos falando de um processo de genocídio que vem se intensificando. Então, a gente tem um processo de sequestro dos africanos para serem escravizados no Brasil, séculos de escravismo. A gente tem uma ruptura formal, legal com o escravismo a partir da Lei Áurea da abolição da escravidão. No entanto, você tem um projeto de embranquecimento do país, então você tem diversas fases das tentativas de genocídio. E a gente tem agora, na virada do século XX para o século XXI, nessas duas últimas décadas, um processo de aceleração cada vez maior do genocídio negro, um aumento nessa aceleração. E a eleição de Bolsonaro, ela representa isso. É justamente um representante do projeto genocida sentando na cadeira da presidência. É o projeto genocida que elege Bolsonaro. Então, enfrentar Bolsonaro não é possível sem enfrentamento ao projeto genocida. E é por isso que nessa série a gente tem tentado pensar essas questões. Espero que todo esse debate esteja ajudando nas reflexões aí. Para quem não está assistindo a série, viu só esse vídeo, volta aí, vê os outros. A gente vai deixar uns links aqui embaixo e fazer o convite aí para vocês curtirem o vídeo, se inscreverem no canal que ainda não é inscrito, seguir a gente nas nossas outras redes sociais, no Twitter, no Facebook, no Instagram, nosso blog também, raioxdosafetos.blogspot.com. Compartilhar esse vídeo com a gente, essa discussão é importante, e deixar o comentário aí pra gente continuar essa conversa. Eu quero saber o que você acha disso tudo, desse vídeo, dos vídeos anteriores que a gente discutiu, e a gente se encontra nos próximos vídeos aí. Muito obrigado pelo papo e beijinho de maracujá.